Boa tarde, galera. Estou trazendo agora mais uma reflexão bíblica, né? É, eu vou fazer um breve resumo, né, do que nós temos conversado e avançar para onde nós paramos, né? E caso alguém queira ver essa apresentação, né, esse resumo, essa revisão que eu vou fazer agora, ela está disponível nos vídeos anteriores, né? Tanto no meu canal no YouTube, quanto no link desse blog que está logo aqui abaixo, entendeu? Resumindo é isso. Agora eu vou passar bem rapidinho mesmo para só fazer uma revisão, né? Essa foi uma das apresentações que eu fiz para falar sobre os dons do Espírito Santo, né? Que é realmente faz parte da obra que o Espírito Santo faz na vida das pessoas que servem a Jesus. A gente falou um pouco sobre definição, né? Sobre o que é dom. Lemos algumas passagens, por exemplo, essa de 1 Coríntios, onde conversamos para que serve o dom, que é para o bem comum, para a edificação da igreja. Conversamos um pouco sobre a importância de buscar os dons. Eu citei, né, a parábola dos talentos, embora não tenha lido aqui, que é uma parábola que tem bastante relação nisso, né? E conversamos também sobre é, a ordem, né, digamos assim, né, dos dons na igreja e também sobre a importância da união, né? Agora, entrando no tema propriamente dito, quer dizer, quase entrando no tema ainda, né? Ainda está fazendo uma recapitulação, mas já entrando no tópico que a gente parou, né? Que nem eu comentei, essa foi uma das apresentações que eu mostrei para os adolescentes lá na igreja, né? E essa aqui em especial é uma organização dos livros da Bíblia, né? Semelhante à tabela periódica, eu achei bem legal. Aqui também é uma foto, né, de um desenho do irmão lá da igreja que fez sobre da armadura de Deus, que eu também achei muito bacana, muito bonito mesmo, muito bem feito. E agora, enfim, essa aqui foi o calendário de atividades, né, que nós fizemos lá na igreja. Eu estou só comentando, né, da onde que veio a ideia, né, desses slides, dessa apresentação, desse conjunto, né, de apresentações. E nós, no último vídeo, né, estávamos conversando sobre a escritura, né, onde o tema principal, né, gira em torno dessa frase: aprender que toda a nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, né? Depois eu fiz uma atividade, né, com os adolescentes, e eu até comentei no vídeo anterior, né, um pouco sobre ela. E depois nós vimos as dicas, né, e entramos na passagem propriamente dita. Eu vou ler essa passagem aqui, né, e depois a gente vai começar a entrar no tema de onde a gente parou. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino, e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no espírito, e por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia... Foi mal, eu falei errado. Eu ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, dois pontos, abre aspas: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas, dois pontos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, fecha aspas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém, abre aspas, semelhante a um filho de homem, fecha aspas, como uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Então, essa passagem fica no livro de Apocalipse, né? Eu até reparei uma coisa assim bem interessante, que quando ele bota assim entre aspas, semelhante a um filho de homem, bem capaz de estar fazendo uma referência a uma passagem do livro de Daniel, onde menciona uma visão, né? E nessa visão ele fala assim: vi é, alguém semelhante a um filho do homem, não lembro exatamente as palavras, né? Mas fazendo referência a esse mesmo termo. Eu achei bem interessante. Então é bem capaz que ele esteja fazendo essa uma citação, né, de outra passagem que já estava escrita na Bíblia antes. Isso é bem comum no livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse, realmente, ele usa várias figuras de linguagem, até mesmo várias menções a outras passagens da Bíblia. Então, uma leitura realmente prévia da Bíblia, assim, dos outros livros da Bíblia, ajuda no entendimento do livro de Apocalipse. Mas agora, especificamente no tema, né, eu coloquei essa passagem de introdução para falar, resumindo, né, da palavra de Deus, como ele menciona no início
dessa passagem, né, e fala assim, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Entende? Então dizer que a Bíblia é a palavra de Deus não está nada diferente do que os próprios discípulos, né, o que o próprio relato, o que o próprio escrito, né, já presente na própria Bíblia, afirma, entende? Então não é uma opinião de uma pessoa, um grupo específico, entende? Mas sim o que os próprios Jesus e seus discípulos, os profetas já mencionavam há mais de anos atrás. Então, mais uma coisa, alguém também poderia dizer, também num segundo tópico, né, uma revisão, a gente comentou isso, que alguém também poderia dizer assim, mas a Bíblia não foi escrita por homens, como ela pode ser a palavra de Deus? Então, nessa passagem é um exemplo disso que aconteceu, onde o próprio Senhor, né, o próprio Deus, pediu para o João escrever num livro. Então foi isso que aconteceu ao longo dos livros da Bíblia. O Senhor, ele pediu para os seus servos escreverem aquilo que eles queria falar com o seu povo e deixarem escrito, deixarem relatado, entendeu? Deixar o registro. Resumindo isso. Então, nessa passagem nós vemos isso de exemplo, e isso é uma coisa que aconteceu ao longo da Bíblia, entendeu? Que até mesmo em 1 Timóteo ele fala isso, que a Bíblia, a despeito de ter sido escrita por homens, ela foi inspirada por Deus. Então, a fonte da mensagem é em Deus. As pessoas foram um canal, o livro é o registro. Resumindo, é isso. Continuando. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, sua voz como um som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim, e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Abre aspas. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu, em minha mão direita, e dos 7 candelabros, 2 pontos. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Também outra passagem de Apocalipse, né? E também, resumidamente, né, que essa passagem também a gente já tinha comentado no vídeo anterior. Se alguém quiser ver um pouco mais de detalhe, né, sobre essas outras passagens que eu li antes, que eu passei rápido antes, os outros slides, é só dar uma olhada lá tanto no blog quanto nos vídeos anteriores no YouTube. Mas continuando, resumidamente, né, eu coloquei essa passagem para comentar um tópico, que ao mesmo tempo que a Bíblia ter sido inspirada por Deus, né, tendo sua origem em Deus, mais uma coisa assim que realmente fortalece muito a nossa fé na mensagem que está escrita na Bíblia é nós notarmos que na Bíblia também faz menção às profecias, tanto as que estão acontecendo hoje em dia, mais de anos depois da Bíblia ter sido escrita, já tendo os relatos lá escritos, as afirmações estão acontecendo hoje, como também as que irão acontecer. Mas eu acredito assim muito, de tantas que estão acontecendo, como poderia até mencionar uma referência, em Mateus 24, Jesus explica durante esse capítulo todo, falando sobre os sinais dos fins dos tempos. E realmente, nós podemos perceber que muitos deles estão se cumprindo, e é claro, nem todos se cumpriram ainda, mas a gente percebe que tudo que Jesus Cristo falava, entendeu? Ninguém poderia dizer que nada fosse alguma mentira, entendeu? Porque nada que não tenha acontecido. Muito pelo contrário. Até nas mínimas coisas estão todas acontecendo. Por exemplo, ele mesmo falou assim, céus e terras passarão, as minhas palavras nunca passarão, não passarão. Então, até mesmo nessa frase, né, que às vezes podem não passar, essa ideia, né, pode nos passar despercebido, mas até mesmo hoje, mais de 2000 anos depois, por volta de 2000 anos depois, nós estamos aqui conversando no YouTube sobre Jesus, sobre os seus ensinos, né, sobre a sua vida e sua importância, sobre a salvação e a vida eterna. Então, resumindo, é isso. Continuando, né, deixa eu ver se eu ia comentar mais alguma coisa. Não, mas resumindo é isso. Eu vou entrar agora propriamente, né, num pouco do escopo do vídeo de hoje, né? Então, começou a trazer essa pergunta, né, para nós refletirmos.
E até mesmo se você quiser comentar alguma coisa nos comentários, pode ficar à vontade dos vídeos, comentar dos vídeos, né? Coloca essa pergunta, né? Por que lemos a Bíblia? E também nessas perguntas que eu for colocando, né? Se você quiser pausar o vídeo para pensar, para comentar, escrever, ou pensar em algum outro texto da Bíblia que porventura possa lembrar, então também pode ficar super à vontade, tá? Super recomendo. Mas fica essa pergunta para reflexão. Por que a gente lê a Bíblia? E também, né, qual a importância da Bíblia? De fato, né, assim, só por dado, né, a Bíblia realmente foi o primeiro livro impresso, por exemplo, se eu não me engano, um dos livros mais lidos, se eu não me engano, eu acho o livro mais lido, o livro mais vendido. Então, realmente, a sua importância, né, por dado, né, já é visível, né? Por exemplo, até mesmo alguém que possa, e com todo respeito, né, também possa não acreditar na Bíblia, claro, também respeito, mas, por exemplo, até mesmo nós separamos o calendário, né, hoje em antes e depois de Cristo. Então, pô, no mínimo, dá para imaginar que Jesus não foi uma pessoa qualquer, né? E a Bíblia também não deve ser um livro qualquer, né? Então, é isso que eu estou comentando. Mas agora vamos para a passagem em si. O que a própria Bíblia faz menção a ela mesma, né? Eu separei, por exemplo, essa passagem de 1 Timóteo, onde Paulo, explicando um pouco sobre as Escrituras, ele disse assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, eu gosto muito desse versículo. Esse versículo eu acho que é um dos que resume bem, né, a ideia do que a gente tem, do que estamos tratando até aqui, né, de falar sobre a mensagem, sobre a Escritura, né, sobre a Palavra de Deus. Mas nesse versículo, se a gente for destrinchando, ele comenta muitas coisas interessantes. Eu separei essas duas partes em vermelho, né? Já começando a falar sobre as sagradas letras, né? Assim como o próprio apóstolo, né? O próprio Paulo falou sobre a mensagem, né, bíblica, né? A mensagem que ela é sagrada, né? Que ela tem, sim, assim, não só muita importância, né? Como ela é sagrada, divino, né? Mas como também ele fala assim, além de dizer as sagradas letras, ele diz que ela tem uma finalidade, entende? Ela diz que essas sagradas letras são capazes de tornar uma pessoa sábia, entende? Ou seja, o que está escrito ali na Bíblia também nos dá instrução, também nos dá sabedoria, entendimento, até nos ajuda a enxergar um pouco da nossa realidade que nos cerca, do como as pessoas se comportam, entende? E, sobretudo, nosso relacionamento com Deus, né? E o caminho da salvação, que é o que eu vou comentar agora. Porque, a despeito de, por exemplo, a pessoa pode ser a pessoa mais sábia que possa ser, mas um dia todos nós iremos morrer, né? Que nem o próprio Jesus Cristo falou assim: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se tornar sábio, mas para quê? Entende? Tem uma finalidade para a salvação, é o que o texto menciona. Que nem o próprio Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente. Então, nos dá sabedoria, até mesmo para nos, como pessoas, como cidadãos, como homens de família ou mulheres de família, como filhos, como pais, como trabalhadores, como engenheiros, como profissionais, como arquitetos, enfim, em todas as áreas da nossa vida, nos deixa assim, pessoas sábias, até como nos comportar em sociedade, é, mas sobretudo, ainda mais para a salvação, entende? Para que, por exemplo, essa sabedoria não se resume aqui, as coisas que a gente faz aqui, por exemplo, que depois que nós morremos, né, por exemplo, qual o significado, entende? Mas, sobretudo, para a salvação, para a vida eterna, para um relacionamento com Deus. E é o que ele continua dizendo: mediante a fé em Cristo Jesus,
que através da fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício por nós, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, nos podemos nos reconciliar com Deus, Deus justo e santo, e termos a vida eterna, habitarmos com Ele eternamente no seu paraíso, na glória. Então, resumindo, é isso. Depois ele continua. Toda a escritura é inspirada por Deus. Esse trecho, né, já é de grande... Assim, grande... É um tópico, um tema, né, muito importante. Dizer que a Bíblia é inspirada por Deus, né? E toda ela, né? Não é só partes da Bíblia, entende? A gente também não poderia dizer assim que não, isso aqui realmente que o apóstolo está falando vem de Deus, mas olha, tem esses outros que está escrito aqui que não é de Deus não, que a gente não precisa, não serve para nada, que a gente não precisa obedecer, ou então que é desprezível, ou então que foi para aquelas pessoas daquela época, ou para determinado grupo, ou para está escrito só para aquela igreja lá específica, mas não serve para nós hoje em dia, enfim, várias coisas que poderiam alguém imaginar, né? Mas ele faz menção a toda a escritura, entendeu? É de origem de Deus. Que a mensagem da Bíblia, por exemplo, tá presente a mensagem de Deus está presente em toda a Bíblia, não que a mensagem de Deus está contida na Bíblia, que está em parte dela, entende? Mas que está em toda ela. Resumidamente, né, ao até mesmo lermos a Bíblia, nós podemos estar ouvindo, nós estamos ouvindo a voz de Deus, entendeu? Ouvindo a instrução de Deus para nossas vidas. Beleza, né? Resumindo, e a escritura, né, tem uma utilidade, tem uma finalidade, que nem nós estávamos conversando, né, tem um propósito, entende? A gente falou sobre sabedoria, né, e aqui o apóstolo vai começar a destrinchar, dizendo assim, tem a sua utilidade para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então ele vai começar a descrever uma série de utilidades, uma série de finalidades que a Bíblia tem. Nos ensina, que nem eu comentei, né? Nós temos pessoas melhores, cidadãos melhores, pais de família, tem orientação de Deus para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida, entende? Nos repreende, e isso é importante. Assim como um pai disciplina seus filhos, assim Deus disciplina aqueles que Ele ama. Tem um provérbio também escrito em Hebreus. A repreensão é importante até para que, assim como um pai, né? O pai vai deixar o filho fazer errado, vendo o que ele está fazendo. Entende? Não, também é importante por amor, né? Que o pai possa estar instruindo o filho, corrigindo o filho, repreendendo, dizendo, ó, filho, isso está errado. O que você está fazendo, ó, pode fazer mal a outras pessoas. Então, isso é a repreensão, entende? Isso é importante, isso nos edifica. Então, a mesma coisa, a palavra de Deus. Porque, de fato, Deus também nos corrige, também nos disciplina, também nos repreende quando a gente está fazendo coisa errada. Entende? A palavra de Deus também, muitas vezes, pode, como posso dizer, explicar coisas, nos orientar a fazer coisas que muitas vezes pode não ser confortável para nós. Entende? Pode não ser aquilo que a gente gostaria de fazer, digamos assim. Não ser muito confortável. Mas que é a instrução e a repreensão de Deus para a nossa vida, entende? Quando, por exemplo, a Bíblia fala, não adulterarás, entende? Não matarás. Ou às vezes, no excesso de raiva, né? Alguém poderia dizer, caramba, então aquela pessoa me prejudicou, caramba, ela me fez tão mal, pô, vou fazer com ela também. Aí a gente lembra das repreensões que estão escritas na Bíblia, né? Não matarás, entende? Da instrução de Deus, dos seus mandamentos. E isso realmente Deus nos conduzindo a fazer o que é certo, a seguir no caminho correto, no caminho que é justo. É isso que o apóstolo continua dizendo, ao dizer para a correção, para a instrução na justiça. Entende? Para fazer o que é justo, direito, correto, correção. Temos mais amor a Deus, amor ao próximo. Nem Jesus resumiu, né? Todos os mandamentos de Deus em 2. Claro, tem mais mandamentos, né? Mas toda a mensagem, né, tem como base o amor a Deus, todo o coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Então, resumindo, é isso. Continuando, ele fala, para que o homem de Deus seja apto, entende? Então, beleza, nós somos
ensinados, né? A palavra de Deus é útil para o nosso ensino, aprendemos sobre várias coisas, somos repreendidos, corrigidos, instruídos na justiça, mas beleza, para quê? Entende? Porque, que nem a gente estava comentando, né? Aqui tudo é passageiro, entende? Nosso corpo, né? A gente não leva nada disso aqui. Carro, casa de praia, status sociais, a gente não leva nada disso, entende? Então, se a gente pensar assim, a longo prazo, qual seria a vantagem disso tudo, assim, a longuíssimo prazo? Qual seria sim, claro, teria muita importância. Mas, assim, eu estou querendo dizer que essa importância não está só nas coisas daqui. Tem uma importância ainda muito maior, que é o que a gente vai comentar agora. Para que o homem... Que a gente comentou, né, na verdade, antes, até já, falando sobre a salvação, entende? Falando que sobre a vida eterna, sobre se reconciliar com Deus. E aqui, continuando, Paulo comenta assim, para que o homem de Deus seja apto. Entende? Isso também é muito interessante a gente pensar nesse, para que o homem de Deus seja apto. Então, de fato, a gente é ensinado, repreendido, a gente anda por um caminho correto, é instruído na justiça entendeu? Tem um propósito, para que o homem ou mulher de Deus seja apta, ou seja, apta é aquela pessoa que está, olha, continua, plenamente preparada, entende? Significa que ela tem aptidão, significa que ela é capaz, que depois de ser ensinada, agora ela tem a sabedoria necessária para fazer determinada coisa, entende? Para realizar algum propósito, para uma finalidade específica, que aqui Paulo continua dizendo assim, para toda boa obra, entende? Ou seja, essa finalidade, esse propósito assim, toda boa obra que ele está querendo dizer é coisas boas, entendeu? Coisas que edifiquem as pessoas, coisas com amor ao próximo, por exemplo, desde ajudar uma senhora a atravessar uma rua, como ser um excelente médico e salvar a vida de muitas pessoas, ou então ser um engenheiro honesto que no seu trabalho ele tem tanto o seu sustento, quanto o sustento da sua família, quanto a oportunidade de poder ajudar a vida de outras pessoas, entende? Nas mais diversas áreas possíveis, ou seja, uma pessoa que está levando a mensagem de Deus, que é capaz de transformar, né, vidas, levar aquela pessoa que, por exemplo, estava escravizada nas drogas para ser uma pessoa que liberta por Jesus, ou um marido que porventura possa bater na sua esposa, seja agora um marido, um excelente chefe de família que se preocupa com seus filhos, com a sua família, ou então aquela esposa que não se importa mais com sua família, entende? Que vive uma vida irresponsável, ou até uma esposa preguiçosa, possa ter uma vida mais consciente, com amor ao próximo, ou seja, toda boa obra, em todas as áreas, entende? Então, para que a pessoa que tem um relacionamento com Deus, né, tanto que ele comenta isso, com o homem de Deus, através da orientação de Deus, através da graça, do amor, do perdão, da capacitação de Deus, do seu Espírito Santo, vamos ser preparados aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então, resumindo, é isso, galera. Desculpa se eu também falei muito. Se vocês quiserem também quiserem comentar alguma coisa, também podem ficar à vontade. Espero que tenham gostado aí desse vídeo. Essa apresentação não acabou ainda, né? Mas eu tenho destrinchado assim, com bastante detalhe cada versículo, né? Então, portanto, tá ficando um pouco maior. Mas sem pressa. Se vocês quiserem ver o resto da apresentação, tanto o que vem depois, né? Quanto os versículos, né, que eu já mencionei com mais detalhes, o link dessa apresentação vai estar na descrição do vídeo. E se vocês quiserem ver os vídeos anteriores, também pode ficar à vontade, também estão disponíveis tanto no blog quanto no YouTube. Então, resumindo é isso, galera. Para terminar, né, a gente conversou sobre essa pergunta, né, porque nós lemos a Bíblia. Porque, né, sobretudo, ela nos conduz à salvação, entende? A vida eterna, através de Jesus Cristo. E qual é a sua importância? E qual é a importância de lermos a Bíblia? Para que nós sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Só resumindo, né, que nós conversamos. Mas façam essa seguinte experiência. Por que eu fiz essa pergunta no início? Porque, pergunta assim para si mesmo, né, por que eu leio a Bíblia? Aí, presta atenção na resposta.
Se você quiser, reescreve a resposta. Depois você pega essa resposta e pergunta por quê. Beleza, eu leio essa seguinte resposta, mas por que ainda assim eu faço isso? Entende? Depois você pergunta de novo, vai dar uma segunda resposta, você pergunta de novo. Mas você vai percebendo que quanto mais você vai se aprofundando, entende? Muitas vezes a gente pode não ter ainda no fundo do nosso coração uma motivação correta de nós lermos a Bíblia, entende? Às vezes eu até pergunto para algumas pessoas, pô, por que você lê a Bíblia? E pessoas de fato que leem a Bíblia, que amam a Deus, mas às vezes elas perguntam, às vezes algumas pessoas às vezes nem sabem responder. Falam, por costume, por tradição, porque meus pais ensinaram assim, ou porque o pastor pediu, entende? Aí a pessoa me fala, não, para conhecer mais sobre Deus. Mas por que você quer conhecer mais sobre Deus? A pessoa já não sabe mais responder, entende? Ou então digamos que a pessoa responda, para conhecer mais sobre Deus, para saber qual é a vontade de Deus para minha vida, para poder seguir debaixo da orientação dele, quem é melhor. Mas ainda pergunto de novo, mas por que você quer seguir debaixo da orientação de Deus? Aí a pessoa já, se você perguntasse umas 2 ou 3 vezes, as pessoas começam a ficar já mais sem resposta, entende? Ou às vezes até mesmo com umas respostas mais frágeis. Ou então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes ainda no fundo do coração dela ainda não tem um porquê, uma motivação assim tão sólida, tão firme, tão bem estruturada, entende? De por que ela lê a Bíblia, entende? E sobretudo, né, por exemplo, a gente pode conhecer muito sobre Deus, a gente pode estar debaixo da orientação de Deus para nossas vidas, beleza, mas ainda assim, aqui tudo é passageiro, entende? Ainda que a gente possa viver a nossa vida toda debaixo da orientação de Deus, sobretudo para a salvação, né? Para nos conduzir para a salvação. Não só para, por exemplo, para Deus nos abençoe no nosso trabalho, na nossa família, para que. Não, sobretudo para a salvação, para que nós estejamos com Ele. Porque Ele é a fonte, né, da nossa fé. É o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso amor, né? Nossa esperança. Então, resumindo, é isso. E com Ele, né, nós estaremos eternamente, onde não vai haver mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte, onde todas essas coisas já vão ter passado. Nós estaremos com Ele eternamente e Ele enxugará nossos olhos toda lágrima. Só fazendo menção, né, algumas passagens, né, que estão escritas no livro de Apocalipse. Então é isso, galera. Já falei muito. Espero que tenha gostado. Depois eu posto mais vídeos aí. Tamo junto. Valeu!